O inverno chegou e nós estamos todos agasalhados, né? Todo mundo pedindo bastante frio, né? Porque é uma coisa que a gente não está acostumado a sentir muito, né? Mas está muito gostoso, o clima está uma delícia. Bota um som aí bem gostoso para a gente poder compensar esse clima, né? Hoje nós teremos no programa a doutora Margarete Missi, que é psicóloga, e ela vem falar sobre ansiedade. Aquela ansiedade que todos nós temos, né? Seja ela uma ansiedade diária, seja ela uma ansiedade esporádica. Mas a gente vai entender um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto muito bacana. Teremos aqui hoje também o chefe Hamilton Martins, que vem fazer culinárias deliciosas da Celita, e vocês vão poder saborear junto com a gente essas culinárias. Eu quero mandar um abraço, tem que ler, olha. Abraço para Maria Helena, José Carlos e Mary, todos Salate. Um beijo para eles lá de Itaipava. E aproveitando e mandando um beijo para Laura, Bruna e Tutu, que são os queridos também lá de Itaipava. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês essa receita com esse menino que é lindo, caprichoso e que eu adoro trabalhar com ele. Que bom ter você aqui, hein? Maravilha. Qual a história hoje da Celita? Olha, hoje nós temos uma história da fundação da Celita. Bacana isso. E você vai fazer o quê? Hoje nós vamos fazer um bacalhau de frigideira ao toque de arroz cremoso Celita. Então a gente se fala daqui a pouquinho, né? E para todos vocês que estão aí, o nosso programa é diário, todos os dias às 13h30 e ele está no ar e começa agora. Nós estamos aqui com a doutora Margarete Missi, ela é psicóloga e ela vem falar pra gente um pouquinho sobre a ansiedade, as pessoas ansiosas. Margarete, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui com você, bonita desse jeito. Obrigada, sempre. Eu que agradeço, Heloísa. Fala um pouquinho pra gente sobre esse padrão de pessoas ansiosas. Bom, na verdade a ansiedade é uma emoção que todos nós temos, todo mundo tem ansiedade, porque ela é um mecanismo de proteção do organismo. Então eu preciso da ansiedade para me preparar para situações. Então se eu tenho uma prova, eu preciso da ansiedade para eu estudar. Se tem um perigo, eu preciso da ansiedade para eu me proteger deste perigo. O que acontece é que muitas pessoas, elas acionam muito mais a ansiedade do que outras. Então são aquelas pessoas que falam, eu sou muito ansiosa, eu tenho muita ansiedade, eu sofro de ansiedade. E aí realmente elas sofrem mais de ansiedade do que outras pessoas. Tá, agora eu observo que as pessoas ficam assim, meu Deus, amanhã eu tenho esse problema assim para resolver. E já comecem a sofrer antes da hora. Isso, quer dizer, uma característica da ansiedade é a preocupação por antecipação. Normalmente as pessoas ansiosas, elas são muito preocupadas. Elas se preocupam em excesso. Então elas se preocupam com o trabalho, elas se preocupam com a família, elas se preocupam com a saúde, elas se preocupam o tempo todo. E elas acionam preocupações por antecipação. Vou dar um exemplo. Então, se eu tenho um evento, ou uma entrevista de trabalho, ou uma viagem, daqui a 3 meses, a pessoa ansiosa começa a pensar nisso desde já. Mas o pensamento dela é sempre um pensamento catastrófico. Será que eu vou gostar da viagem? Será que eu vou passar mal? Será que eu devia estar indo? Será que eu devia estar indo? Na prova, será que vai me dar um branco? Será que eu vou passar? Quer dizer, o sofrimento já é antes do acontecimento. Exato, quer dizer, ela começa a acionar esses pensamentos bem antes do evento. E aí começa um sofrimento que ele é diário. Porque enquanto eu estou me preocupando, eu começo a ficar tensa. E isso gera ansiedade. Tá, agora qual é o efeito disso tudo? As pessoas ficam como? Tristes, depressivas? Como é que elas ficam? Isso, quer dizer, se eu me preocupo, se todos os dias eu me preocupo com algo, eu tenho sintomas físicos da ansiedade, que é uma taquicardia, as minhas mãos gelam, eu fico suada, a minha respiração é curta. Então isso tem um custo na vida da pessoa, porque ela nunca está relaxada, ela está sempre tensa, né? Porque ou ela está focada no que vai acontecer
no futuro, né? Então ela deixa de vivenciar o presente. E isso causa um desgaste emocional. Margarete, eu tenho certeza que os telespectadores agora querem ouvir algo bom. Tem tratamento? Sim, tem tratamento. A terapia cognitivo-comportamental, ela é eficiente no controle da ansiedade. Porque o que a gente vai trabalhar é o modo como essa pessoa pensa, é como ela interpreta situações. Então a gente vai para assim, quando uma pessoa chega no meu consultório, que eu vejo que ela tem um padrão de ansiedade, eu peço que ela comece a anotar todos os pensamentos durante o dia, para que ela consiga perceber que ela tem pensamentos de preocupações. Então muitas vezes quando chega no final do dia, ela percebe que ela só pensou coisas catastróficas, coisas difíceis. Então, o que a gente vai trabalhar é com esse padrão de pensamento. Uma outra característica é as pessoas que fazem muito e se. E se eu passar mal? E se eu pegar a gripe? Eu nem estou com gripe. E se eu pegar a gripe, né? Se eu vou fazer uma entrevista? E se eu gaguejar? E se me der um branco? Né? E se eu for dirigir? E se eu bater o carro? Gente, e se furar o pneu? Margarete, isso deve ser uma coisa dolorida, né? Isso, é sofrido. Porque a pessoa deixa de viver o presente, ela está sempre projetando um futuro, que é um futuro catastrófico. Isso não está acontecendo. Né? Você não sabe o que vai dar. Exato. Então, pessoas ansiosas têm dificuldade de lidar com a incerteza. Entendi. Né? Elas têm uma necessidade de controle. Tá. Agora, só para finalizar, essas pessoas, elas conseguem enxergar isso com o tempo do tratamento e reverter isso? Sim. O primeiro passo na terapia cognitivo-comportamental é a psicoeducação. Quando uma pessoa chega com ansiedade, ela vai entender o que é a ansiedade, como ela se manifesta no dia a dia, quais os sintomas físicos que ela tem e como nós vamos tratar. Então, ela vai ter noção da ansiedade, como essa ansiedade aparece no dia a dia dela. Tá. Agora, uma outra coisa assim que eu acho muito interessante a gente falar, porque às vezes as pessoas estão vendo as entrevistas e falam assim, gente, será que elas têm ansiedade? Nós, por exemplo, você que é uma psicóloga, eu também trabalhamos com isso, mas nós temos ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. A diferença é que algumas pessoas têm ansiedade muito mais intensa e diária. Tá. É claro que antes de vir para cá, claro que eu tive uma ansiedade, que é natural, não tem como não ter ansiedade. Mas é uma ansiedade que não me impede de vir aqui, que eu não evito. Porque muitas pessoas com ansiedade, ela evita coisas. Então é uma ansiedade, vamos dizer, que eu consigo lidar. Então o objetivo do tratamento é que a pessoa identifique os pensamentos que acionam a ansiedade, as situações que acionam a ansiedade e como eu vou manejar isso. Tá. Agora, uma outra coisa. A mãe, ela pode ver isso no filho mais novo e rapidamente levar para um atendimento? Sim, isso aí é muito importante, porque assim, esse padrão de ansiedade, às vezes ela vem desde a infância. Então é importante que os pais prestem atenção, porque se eu inicio um tratamento quanto mais cedo, é melhor. Porque muitas vezes uma mãe ansiosa, ela também vai ter um filho ansioso, porque a ansiedade, ela é genética. Ela é genética, ela é aprendida no dia a dia, então é importante que a mãe comece a prestar atenção. Se essa criança tem dificuldade de separar dos pais, se ela tem dificuldade de ir para casa de um coleguinha, se ela tem medos constantes. Crianças ansiosas, elas sempre levam um susto, elas estão sempre... Eu queria passar aqui o dia inteiro falando sobre isso, mas nós vamos marcar em outras oportunidades. Sim. Eu gostaria de te agradecer muito, foi um prazer ter você aqui. Sim, tá, Margarete. eu que agradeço, Heloísa. Grande beijo. Nós vamos para o intervalo e já nós estaremos de volta com o cachoeirense ausente número 1, José Eduardo. Ele estará aqui conosco já, não saia daí. Eu quero esquecer. Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema, numa esquina ou numa mesa de bar.